E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o chefe Dário Eberson e eu quero te fazer um convite especial para embarcar nesse vídeo de hoje comigo, porque ele tá sensacional. Eu vou te ensinar a fazer um bolo super fofo e esculpido em formato de sereia e o melhor, utilizando chantilly como cobertura. Duvida? Vem aprender comigo que você vai ver que é possível sim fazer bolo esculpido com chantilly. A gente vai começar o nosso bolo esculpido fazendo a nossa massa base, que é primordial para se ter uma boa estrutura. Para isso eu vou colocar aqui na batedeira 3 ovos grandes, 200 gramas de açúcar e 1 colher de sopa de essência de baunilha. E vou bater muito bem até que essa mistura fique bem espumosa e bem volumosa. Mas é claro que para uma massa super saborosa e com um teor de gordura ideal, a gente precisa de um produto que é super versátil e que ajuda muito a gente aí no dia a dia na cozinha. E eu tô falando do creme culinário Cuisine Leve da Master Martini, que é sensacional. Para quem nunca usou ou não conhece, precisa experimentar. Ele é um ótimo substituto para o creme de leite, não talha e aguenta super altas temperaturas aí no fogão, principalmente quando você vai cozinhar molhos, brigadeiros, doces e muito mais. Não experimentou ainda? Corre já na loja mais próxima de confeitaria aí da sua casa e garanta já o seu. Aqui na minha massa eu vou colocar 200 gramas de creme culinário Cuisine Leve Master Martini e junto do creme culinário eu vou colocar 120 ml de óleo. Estou usando aqui óleo de girassol, mas você pode utilizar o que você tiver aí na sua casa. Mexa essa mistura devagarzinho aqui na menor velocidade da batedeira só para misturar e logo depois eu adiciono 240 gramas de farinha de trigo e coloco para bater lentamente até que tudo se incorpore. Antes de colocar o fermento na minha massa, eu vou preparar as minhas assadeiras e aqui eu vou utilizar umas assadeiras um tanto pouco diferentes do que você já conhece. Mas você pode utilizar o que você tiver aí na sua casa. Vou mostrar aqui os tamanhos e os formatos para você. Eu estou utilizando aqui uma forma de 12 centímetros de diâmetro, uma forma de 10 centímetros de diâmetro, outra forma de 8 centímetros de diâmetro e 2 formas meia esfera de 15 centímetros de diâmetro. Mas se você não tiver essas formas meia esfera, não se preocupe. Você pode assar naqueles bowls de vidro que tem o mesmo formato. O importante é que ele saia redondinho no formato da cabeça da nossa sereia. Unto todas as formas com desmoldante e agora sim eu posso colocar o fermento na minha massa. Adiciono 1 colher de sopa ou 15 gramas de fermento em pó aqui na mistura e incorporo muito bem, dividindo toda essa massa de bolo em todas essas formas que você está vendo aqui na bancada. Eu vou levar essas massas para forno pré-aquecido a 180 graus e elas vão ficar lá por mais ou menos uns 30-35 minutos, ou até você espetar o palitinho nela e ele sair limpinho. Depois é só deixar esfriar para a gente começar a trabalhar com o nosso bolo. Enquanto as nossas massas esfriam, eu vou preparar aqui a estrutura do nosso bolo. Eu tenho aqui um tabuleiro de 30 centímetros de diâmetro com furo no meio, uma barra roscada de 27 centímetros de comprimento, 6 porcas, 6 arruelas, 2 caninhos de sustentação próprios para bolos, 3 palitos transparentes de pirulito, aquele que você encontra em qualquer loja de confeitaria, um disco que seja rígido de 15 centímetros de diâmetro e um disco também rígido de 6 centímetros de diâmetro. Esses discos aqui que eu estou usando, como eu não tinha de MDF, eu comprei aqueles discos de isopor maiores e cortei no diâmetro que eu queria com o estilete. Juntei 3 deles e passei fita adesiva em todos os discos para deixar eles bem firmes e bem seguros. Para começar a montagem da nossa estrutura, a gente vai colocar aqui por baixo uma porca na barra roscada e uma arruela. E depois é só passar a barra roscada pelo furo central do tabuleiro de MDF. Feito isso, você vai colocar mais uma arruela por cima e uma porca que você vai girar até que ela chegue na base do tabuleiro. E aí você vai apertar as duas com as duas mãos para que fique bem firme.
Nesse momento eu já coloco um caninho de sustentação para cobrir a minha barra roscada e para que o meu bolo não tenha contato diretamente com o metal. Estrutura pronta, agora a gente vai fatiar as nossas massas que já estão frias e descansadas. A gente vai começar tirando a barriguinha de todas elas para não deixar o bolo torto e logo após cortar ao meio. Então pode cortar ao meio todas elas aí porque a gente vai usar cada uma delas. Você vai ver só. Aqui eu vou usar um recheio de doce de leite bem consistente, mas se você quiser pode fazer um brigadeiro bem firme ou uma ganache também que dá super certo. Vou começar aqui passando doce de leite no meu tabuleiro para grudar o meu primeiro disco de massa que tem 12 centímetros de diâmetro. Eu vou colocar ele pelo cano central de sustentação até que ele chegue na base do tabuleiro e grude bem no doce de leite. E quem disse que bolo esculpido precisa ser seco? Isso aí é mito, hein? Para isso, a gente vai utilizar o melhor produto do mundo. E eu tô falando da nossa calda delícia Master Martini, que é mais que versátil. Essa caldinha aqui não serve só para umedecer bolos, ela serve também para o preparo de sobremesas, mousses, cremes e muito mais. Você não imagina a versatilidade desse produto. Dá para fazer também, sabe o quê? Pudim delicioso. Se você não conhece ainda, já garanta a sua na loja mais próxima aí da sua casa, porque vale super a pena e o custo-benefício é maravilhoso. E pode umedecer bem o seu bolinho aí com a calda delícia, porque bolo esculpido também tem que ser úmido, nada de bolo seco, hein? Umedeci, eu vou agora fazer uma camada de doce de leite bem generosa e coloco por cima o outro disco de 12 centímetros. Umedeço bem o disco que eu coloquei e já coloco também uma camada de doce de leite, dessa vez deixando um espaço das bordas, porque o próximo disco de massa é um pouco menor. A gente vai começar a usar agora as massas de 10 de diâmetro. Coloco o meu disquinho e certifico que ele grudou bem no doce de leite e vou fazendo o mesmo processo, umedecendo com a calda, colocando a camada de doce de leite e finalizando com mais um disquinho de 10. Não se esquece de umedecer bem aí, mesmo que seja o fundinho da massa, tá? Nesse momento aqui, eu vou cortar o meu caninho de sustentação para liberar espaço para que eu coloque outras porcas e arruelas para a gente dar continuidade à estrutura para o pescoço e para a cabeça. Vou colocar aqui uma arruela e uma porca por cima para que trave bem esse meu caninho de sustentação logo abaixo. Logo em seguida, coloco o meu disco de isopor bem reforçado com 6 centímetros de diâmetro. E aqui eu já deixei ele furadinho no meio para facilitar. Só que antes de você colocar o seu disco definitivamente, a gente precisa fazer uma estrutura a mais para sustentar o peso da cabeça da sereia. E para isso eu vou utilizar os palitos transparentes de pirulito. É só enfiar aqui, né, nessa partezinha próxima da barra roscada e medir aí o tamanho que vai dar mais ou menos a altura da porca. Agora é só retirar, cortar bem na medida e fazer mais dois iguaizinhos a esse. Pronto, agora a gente tem um trio de palitinhos de sustentação. Você vai colocar eles aí como se fosse um tripé, realmente, para sustentar aquele disquinho de isopor que vem logo acima. Coloco o meu disco de isopor e já prendo ele aqui com uma arruela e com uma porca bem presinho. E já coloco também o restante do caninho de sustentação para cobrir e não deixar o bolo entrar em contato com o ferro. A gente vai começar agora com o fundinho de uma das meia esferas que a gente assou. É só colocar aí um pouquinho de doce de leite para ajudar a grudar e posicionar ela bem bonitinho aí no seu disquinho de 6 centímetros. Feito isso, a gente vai umedecer essa camada com a calda delícia e já fazer uma camada também com doce de leite para receber a próxima camada, que é a outra base da meia esfera. Maravilha! Agora a gente está aqui com a metade da cabeça já montada, mas a gente ainda precisa colocar mais uma estrutura para esse bolo ficar firme e suportar aí o transporte e também o dia que ele vai passar no evento. Eu vou fazer da mesma forma que eu fiz embaixo. Vou cortar aqui o meu caninho de sustentação bem rente e vou colocar uma arruela e uma porca novamente para prender o caninho de sustentação da parte de baixo. Aqui eu já posso colocar o meu disco de 15 centímetros de diâmetro, aquele disco de isopor bem reforçado. Coloco sobre a porca e mais uma vez coloco uma arruela e uma porca por cima para fixar ele muito bem. E a estrutura está toda pronta. Agora é só finalizar com o restinho do caninho de sustentação para você terminar a montagem do seu bolo. Coloco um pouquinho de doce de leite em cima do meu pratinho para que a próxima massa grude e a gente vai colocar uma base da massa aí de 15 centímetros meia esfera.
Umedece bem com a calda delícia, não esquece, coloca mais uma camada de doce de leite e finaliza o topo da cabeça com aquele fundinho da meia esfera. E não se esquece de umedecer ele também, tá? Como eu sou bem perfeccionista, eu vou colocar um pouco de doce de leite aqui nessa parte do pescoço para cobrir esse espaço que ficou aqui da nossa estrutura. Mas isso é super opcional, depois a gente pode cobrir com chantilly também. Mas aqui eu já prefiro deixar tudo bem escondido. E tá finalizada a montagem do nosso bolo. Vou envolver bem e delicadamente o meu bolo com plástico filme e vou levar ele para a geladeira por pelo menos 3 horas para que ele fique bem firme antes da gente começar a decorar. Passaram-se as 3 horas e eu estou aqui com o meu bolo já bem firminho. E agora, você deve estar se perguntando aí, essa sereia não tem calda? Calma que a gente vai fazer. Lembra daqueles topinhos de bolo que a gente tirou? Pois é, nunca desperdice aquilo, porque aquilo ali é coringa demais. A gente vai esfarelar aquele topinho de bolo e misturar aqui doce de leite para fazer uma massinha que desgrude das mãos. Eu vou modelar aqui uma espécie de cone e vou incorporar na base do corpo da sereia, formando assim uma cauda bem bonitinha para ficar do lado dela. Agora a gente precisa fazer as barbatanas, né? E vocês lembram que a gente ainda não usou a nossa massinha de 8 centímetros de diâmetro. É para isso que a gente vai usar ela agora. Aqui a gente pode rechear com doce de leite e colar as duas metades. E aí você vai fazer um corte no meio da massa, dividindo ela em partes iguais. Aqui com a faquinha de serra você vai contornar esse lado quadrado para deixar arredondado igual ao outro lado e formar assim uma das barbatanas. Faça isso também na outra metade da massa recheada e vamos posicionar aqui as duas barbatanas na pontinha da cauda. E você pode unificar elas aí com um pouquinho da massinha que você fez agora há pouco. Maravilha! Bolo montado! Agora vamos dar uma leve esculpida para desenhar o formato da nossa sereia. Aqui na base de cima eu vou começar a arredondar para fazer o corpinho dela, né? A parte de cima, que é a parte humana da sereia, né? Aquela parte do corpete. Então a gente começa a arredondar com uma faquinha de serra bem afiada e vai tirando todo o excesso de massa e recheio que tem aqui, para deixar num formato bem redondinho e com o formato mesmo do tórax. Perceba que eu não estou unificando todos os tamanhos de massa, porque eu quero que a cauda fique um pouco mais larga que o corpo dela. Então a gente mexe aqui embaixo daqui a pouco. Depois de deixar todo bem redondinho a parte do tórax, a gente vai esculpir também a parte da cauda. E aqui na base da cauda eu vou arredondar para dizer que ela está com a cauda de lado, sentada em cima do tabuleiro. E você pode ir devagarzinho com a faca, sem medo nenhum, e tirando aos poucos até que deixe bem redondinho. A gente vai esculpir também a parte da cintura e toda a extensão dessa cauda para deixar tudo bem arredondado e sem essas quinas quadradas que são característicos aí das massas de bolo que a gente assou. Terminou de esculpir a cauda e caso você queira, assim como eu, a gente pode dar uma leve esculpida na cabeça em algumas partes que não ficaram tão arredondadas, como é o caso aqui da base da cabeça. Aqui com a mesma massinha que a gente fez, a gente vai modelar 2 bracinhos e vai grudar eles com o próprio doce de leite. Pode ficar tranquilo que não vai soltar, porque aqui embaixo, na base dos braços, eu vou colocar 2 pedacinhos daquele palito transparente de pirulito para ajudar na sustentação. Maravilha! Feito isso, é só limpar o tabuleiro e o seu bolo está pronto para ser decorado. Viu só como é fácil? Para decorar esse bolo, eu vou usar um chantilly que é único no mercado. É o único chantilly sem lactose do mercado e é maravilhoso para esse tipo de decoração. E eu estou falando do Mona Lisa Master Martini. Esse chantilly é incrível. Além de super branquinho e de ter uma estabilidade maravilhosa, ele é o único do mercado sem lactose. Então você pode fazer esse bolo aí para os clientes também que têm intolerância à lactose, caso você utilize uma massa diferente ou um recheio diferente também. O meu chantilly está aqui entre 0 e 5 graus e a gente vai bater ele em velocidade média-baixa na batedeira até que ele obtenha um ponto firme, porém ainda cremoso. Adicione um pouco de corante em gel no tom pele para dar a cor de pele da nossa sereia e misturo bem até que todo o corante suma no meu chantilly e o chantilly fique bem tingido. Aqui a gente vai começar a fazer aquela velha técnica da cobertura de migalhas. Pode ir sem medo, não precisa deixar bolo alisado por enquanto. A gente vai passar em toda a extensão do bolo o nosso chantilly tingido de cor pele e não precisa aí se preocupar agora em colocar excesso.
é só mesmo para segurar todas as migalhinhas de bolo, para quando a gente vier com a cobertura final, não ficar nenhuma migalha indesejada aí na decoração do seu bolo. Maravilha! Bolo todo coberto com a camada de migalhas, agora a gente vai começar a decoração pela cabeça. E aí você vai colocar o seu chantilly tingido na cor pele, na manga de confeitar e vai começar a distribuir chantilly em toda a cabeça uniformemente para a gente fazer uma camada bem lisa. Olha só que legal, aqui eu vou utilizar uma tirinha de acetato e esse acetato você encontra em qualquer loja de confeitaria. Você pode utilizar, inclusive aí se você não encontrar acetato, um papel que esteja bem higienizado, um papel grosso de preferência, né? Pode ser de uma gramatura aí 180, 200, que você consiga firmeza na hora de espatular o bolo. Você vai fazer como se fosse uma curvinha nessa fitinha de acetato e vai passando de baixo para cima, de cima para baixo, na posição que você se sentir confortável. Vai alisando lentamente para tirar todo o excesso de chantilly e começar a deixar essa cabeça bem arredondada e bem lisinha. Feita essa primeira fase do alisamento, eu vou usar aqui um borrifador de água que vai me ajudar a deixar essa cabeça ainda mais lisa. É só borrifar um pouquinho de água em temperatura ambiente mesmo, água filtrada, e depois voltar novamente com a fitinha de acetato, alisando até que sua cabeça fique bem alisadinha e super bonita. Vou fazer esse mesmo processo com o corpinho, só que agora a gente tem aqui os braços que a gente precisa delimitar. Mas por enquanto a gente só vai espalhar chantilly com a manga de confeitar e os bracinhos aí você pode espalhar o chantilly numa direção diferente para você saber exatamente a localização deles. Alisado o nosso corpinho, e tenha paciência na hora de alisar, porque esses detalhes menorzinhos são mais demorados, mas vão ficar lindos. A gente agora borrifa também um pouquinho de água aqui e alisa mais ainda o nosso corpinho, para ele ficar bem lisinho e bem finalizado. Corpinho pronto, agora a gente não tem mais o que se preocupar com o alisamento do bolo, sabe por quê? Porque todo o nosso trabalho agora vai ser no ponto de bico. E eu tenho tingido aqui 4 cores maravilhosas, super características da sereia, que é o roxo, o azul, o rosa e o amarelo. Todos eles estão aqui numa manga de confeitar com o bico 104, que é aquele bico pétala. E a gente vai começar fazendo as escaminhas da cauda. A gente vai fazendo como se fosse U's, né? Letra U, vários U's em segmento um do outro, um de uma cor, outra de outra, variando assim as cores até chegar no final da cauda, deixando livre apenas a barbatana, que vai ser diferente. Pode fazer isso até chegar quase na cintura, porque no final da cintura a gente vai finalizar com uma cor só. Eu estou usando aqui a cor azul, esse azul Tiffany lindo, e aí eu vou fazer as mesmas escaminhas, só que todas no mesmo tom, para dar uma espécie de cinto ou finalização aí na cintura da sereia. Maravilha! Agora a gente vai fazer a barbatana. Eu estou usando o bico 4/7, que é um bico formato cesta, que tem essas ranhurinhas aí que vai facilitar muito mais a decoração da barbatana da nossa sereia. Vamos começar fazendo várias tiras com esse bico. Eu estou usando aqui o mesmo azul Tiffany que eu usei para finalizar a cintura, e a gente vai fazendo de fora a fora, do início até o fim da barbatana, e cobrindo toda ela com essas tirinhas aí com o bico 4/7. Depois disso é só pegar um palito de churrasco e fazer algumas ranhuras nessa barbatana para dar a impressão realmente de que tem aquele movimento muito mais eficiente do que só a ranhurinha do bico. A cauda da nossa sereia está pronta e agora a gente só precisa fazer os detalhes finais, que é o corpete e a cabeça. Então, para fazer o corpete, eu utilizei aqui o bico 32 e o chantilly de cor amarela e fiz aqui 2 conchas, né, como se fossem rosetas alongadas, né, mas com formatinho de concha, uma coladinha na outra aqui na parte do seio da sereia. E aqui, para dar um charme, com o próprio palito de churrasco, você fura um buraquinho aqui na barriga dela para representar um umbigo. Aqui com o chantilly preto e com o bico de número 12, um bico perlê, eu vou fazer 2 olhos bem redondinhos aqui, quase que no centro do rosto da nossa sereia, mas bem espaçados para dar um ar de bebê, um ar mais fofo. Aproveito também, já troco o bico e utilizo o bico de número 3 para fazer a boquinha no formato de um U e também os cílios da nossa sereia. Ainda utilizando o bico perlê de número 3, mas agora com o chantilly na cor branca, a gente vai fazer 2 bolinhas aí para representar o brilho dos olhos da nossa sereia.
uma maior em cada extremidade no cantinho superior e outra menorzinha no cantinho inferior de cada olho. Utilizando o bico de número 12 e um chantilly rosa claro, eu vou fazer outros 2 círculos aqui logo abaixo dos olhos, mas um pouco mais afastados, para representar as bochechas rosadas da nossa sereia, que já está ficando super linda. Agora, por último, mas não menos importante, a gente vai para o cabelo da nossa sereia, que é super colorido. E aqui eu vou utilizar as mesmas cores que eu utilizei na cauda, porém com o bico pitanga 21, para a gente fazer esse efeito de cabelo. E aí você pode brincar à vontade. Aqui eu fiz 2 franjinhas na frente, você pode ir fazendo a mão livre do jeitinho que você preferir. Eu preferi fazer nela uma espécie de coque, então eu fiz o cabelo bem curtinho, fui contornando toda a lateral da cabeça, até a parte de trás também, fazendo o pezinho do cabelo e sempre intercalando as cores uma com a outra para que fique o cabelo bem colorido. No final, eu adicionei todas essas cores numa única manga de confeitar com o bico 6B, que é um bico pitanga maior, e fiz uma espécie de coque aqui no topo da cabeça da nossa sereia. Para dar a ela um ar de glamour, eu decidi colocar uma coroinha que eu encontrei numa loja de festa, que é super fofa e super baratinha também, para dar esse toque final que ficou super charmoso. Mas tá achando que acabou? Ainda não! Lógico que a nossa sereia precisa brilhar muito, então a gente vai finalizar esse bolo com glitter comestível. Aquele glitter furta-cor maravilhoso para dar aquele brilho super especial para ela. E olha que linda que ela ficou, gente! Olha que bolo maravilhoso, simples de fazer e ó, feito com chantilly. Você não precisa nem usar pasta americana para fazer um bolo esculpido. E esse bolo é super maravilhoso, principalmente agora para a época de verão, que está super em alta. E ó, só uma dica aqui que vai te ajudar bastante. Se você for entregar o bolo ou for esperar o cliente retirar o bolo na sua casa, espere para fazer essas partes pretas no final. Então, quando o cliente estiver perto de chegar ou quando você estiver perto de levar o bolo, você faz os detalhes pretos dos olhos, dos cílios, da boca, porque geralmente o chantilly tingido de preto, com o tempo, ele pode começar a querer borrar. Então, fica essa dica aí para você não ter esse trabalho a mais. Mas Dário, eu não tenho aquela paciência, eu fico nervosa quando o cliente está para buscar o bolo. Não se preocupe, você pode fazer também os olhinhos, a boca, todos os cílios em chocolate ou cobertura fracionada, que vai ficar super maravilhoso. E aí você não vai ter o risco de ele borrar. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que ele foi feito com muito carinho para você, utilizando os melhores produtos do mercado. E se você gostou, já deixa seu like aí embaixo, se inscreve no canal, compartilhe com todos os seus amigos e não se esqueça de seguir a Master Martini nas redes sociais. Um beijo e até a próxima!